Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Fundamentos da Teoria da Computação. Espero que vocês estejam lendo o material didático e se aprofundando com estudos complementares. Vocês já devem ter percebido a complexidade dessa disciplina, uma vez que apenas a matemática discreta, que já é a base, para essa disciplina, por si só já é difícil. Isso significa que quanto mais você souber a matemática, mais apto para compreender a disciplina com mais profundidade você estará. Na aula de hoje, nós vamos ver os principais conceitos de linguagens, a hierarquia de Chomsky, e compreender melhor a formação das linguagens regulares e dos autômatos finitos. Segundo Vieira, uma linguagem natural é tal que tem uma sintaxe bem definida, de forma que, dada uma sentença, seja sempre possível saber se ela pertence ou não à linguagem, e tem uma semântica precisa, de modo que não contenha sentenças com significados confusos ou ambíguos. As linguagens formais são úteis não só na matemática, mas também nas áreas que a utilizam como ferramenta, como a física, a química e a computação. Nós sabemos que, no caso da computação, elas têm uma importância enorme para o desenvolvimento de sistemas e resolução de problemas computacionais. Então, podemos citar como exemplos de linguagens formais o HTML, o Java, o PHP, C++, dentre outras linguagens. Além disso, toda linguagem tem um alfabeto associado. Nós dizemos que um alfabeto é um conjunto finito, não vazio de elementos que serão referidos como símbolos. Podemos ver alguns exemplos de alfabetos aí no slide, como o conjunto de caracteres de teclado, por exemplo. No slide aí nós temos o conjunto finito, não vazio, de símbolos, que nós chamamos de alfabeto. Então, na primeira opção, nós temos o alfabeto com o elemento 1. Na segunda, nós temos aí um alfabeto que contém os elementos 0 e 1, e no terceiro, os elementos A, B e C. Então, através desses elementos A, B e C, por exemplo, eu poderia formar conjuntos de caracteres, combinações que nós chamamos de palavra ou de cadeia. E se eu tomar, então, conjuntos de caracteres do teclado, nós teríamos também um exemplo de alfabeto. Já uma palavra, uma cadeia, então, sobre um alfabeto sigma, é uma sequência finita de símbolos de sigma. Nós podemos representar o comprimento de uma palavra como representamos o módulo em linguagem matemática. Então, o módulo de W será o número de símbolos de W. Em particular, existe a palavra vazia, constituída de 0 símbolos, que é designada por lambda. Portanto, o tamanho de lambda será sempre 0. Nós podemos ver no exemplo do slide o alfabeto formado pelos elementos 0 e 1. Então, nós temos como cadeias ou como palavras deste alfabeto o lambda, que é uma palavra vazia, e ele pertence, por definição, a todos os alfabetos. Nós temos a palavra 0, a palavra 1, a palavra 00, a palavra 01, 10, 11, 000 e etc, etc. Quer dizer, assim por diante. Nós poderíamos formar inúmeras palavras aí decorrentes desse alfabeto 0 e 1. Uma linguagem sobre um alfabeto sigma é um conjunto de palavras sobre sigma, denotado o conjunto de todas as palavras sobre sigma por sigma asterisco. Então, temos uma linguagem sobre sigma, qualquer subconjunto de sigma asterisco, certo? Vamos ver alguns exemplos no slide. Nós temos aí que uma linguagem sobre sigma é um subconjunto de sigma asterisco. Então, por exemplo, nós poderíamos citar o conjunto vazio, que é um subconjunto de qualquer conjunto. Nós podemos citar o lambda, que é uma palavra vazia, uma cadeia vazia, o lambda e o 0, ou se eu colocar, por exemplo, em termos de W pertence ao sigma asterisco, tal que o tamanho de W seja entre 1 e 5, inclusive eles, ou um O elevado a N, tal que N é um número primo. Ou posso definir um O elevado a N vezes 1 elevado a N, tal que N seja pertencente aos números naturais. Então, nós temos
diversas formas de dizer sobre um conjunto de cadeias que pode ser formado em cima de um alfabeto, portanto, definindo uma linguagem sobre esse alfabeto. Como uma linguagem é um conjunto, pode-se lançar a mão das operações sobre conjuntos que vimos na aula passada. Assim, por exemplo, se L1 e L2 são linguagens sobre os alfabetos sigma 1 e sigma 2, nós temos que as propriedades sejam as linguagens L1 sobre o sigma 1 e o L2 sobre o sigma 2. Então, nós poderíamos dizer que L1 união com L2, a união dessas duas linguagens, também é uma linguagem sobre a união sobre esses dois alfabetos, sigma 1 e sigma 2. Uma outra propriedade da interseção vai dizer que L1, interseção com L2, é uma linguagem também, né, a interseção sobre essas duas linguagens, é uma linguagem também sobre a interseção desses dois alfabetos, sigma 1 e sigma 2. Nós podemos dizer também que a linguagem 1 menos a linguagem 2 é uma linguagem também sobre o alfabeto sigma 1. Nós ainda temos como propriedades que o complemento da linguagem 1, né, vai ser igual o sigma 1 asterisco menos o L1, que também vai ser uma linguagem sobre o sigma 1. E o PL1, né, que é todo o conjunto de linguagens possíveis, isso, por definição nós vamos usar essa notação, que o PL1 vai ser todo o conjunto de linguagens possíveis sobre o sigma 1. E o P asterisco 1 vai ser o conjunto de todas as linguagens possíveis sobre o alfabeto sigma 1. Nós temos também uma operação que vai ser chamada de concatenação de palavras, quando eu posso unir cadeias de caracteres formando novas cadeias de caracteres, né? Então, a concatenação de X é igual a A1, A2, assim por diante, até AM, e Y, que é o B1, B2, até o BM, é um XY, né, que vai ser a união desses caracteres, A1, A2 até o AM, já unido com B1, B2 até o BM, né? Então, por exemplo, se eu tenho X igual a 001 e o Y igual a 10, então a concatenação de XY vai ser 00110, né, em uma única cadeia de caracteres. Agora eu tenho por definição que o lambda W é igual ao W lambda, né, nessa concatenação, que é igual ao próprio W, já que o lambda é um conjunto de caracteres vazio. Isso é por definição para qualquer palavra W. Outra característica que nós temos é que se eu pegar o X, né, e concatenar primeiro, né, dado aí os parênteses Y, Z, é a mesma coisa que eu concatenar primeiro XY e depois o Z, né, para quaisquer palavras X, Y, Z. Assim, nós podemos dispensar, né, os parênteses nesse caso. Uma outra operação que nós podemos realizar é o reverso de W, né, que é o A1, A2 até o AN, é o WR. Então, nós vamos reverter os caracteres AN, AN-1, até chegar no primeiro elemento, que era o A1, né? Então, nós temos, por exemplo, por definição, o lambda reverso é o próprio lambda, porque ele é um conjunto vazio, né, de caracteres. O AR, só um elementozinho com um caractere, né, AR, ele é o próprio A. Agora, se eu pegar um ABC, AA, BB, R, né, o reverso dele, então eu consigo visualizar melhor, que seria o BB, AA, CBA. Quer dizer, a inversão, né, do último para o primeiro desse conjunto de caracteres. Uma outra forma que nós temos também de utilizar, né, de representar, dizer que o palíndromo, né, é uma palavra W, tal que o W seja igual ao seu inverso, né? Então, se a gente tomar o lambda por si só, ele é um palíndromo, né? Um elemento, aliás, uma cadeia unitária, né, ele também por si só é um palíndromo, quer dizer, se eu pegar um BB, um CCC ou um ABA, né, eu consigo fazer o reverso dele
e obter exatamente a mesma palavra, então nós dizemos que é um palíndromo. Nós vamos dizer também, né, podemos definir o prefixo, sufixo e subpalavras, né, de uma determinada linguagem. O prefixo de W, né, de uma palavra W, é uma palavra X, tal que eu tenho W que seja igual a X, né, quer dizer, o início com X, mais um outro conjunto Y de caracteres. Então, nós vamos dizer que X é um prefixo, né, de W. Um sufixo de W, nós podemos dizer que a palavra Y, tal que W é igual X, Y, então o que vem posterior, o que vem por último, nós vamos dizer que é um sufixo de W, né? E a subpalavra, então, pode estar em qualquer posição dessa cadeia de caracteres. Se eu disser uma subpalavra Z, por exemplo, é tal que eu tenho um W que tem qualquer prefixo, qualquer sufixo, que poderia ser lambda, inclusive, né? Mais Z contido dentro dessa palavra. Então, eu diria que Z é uma subpalavra de W, né? Vamos tomar aí alguns exemplos. Os prefixos de ABC, dessa palavra ABC. Poderia ser lambda, poderia ser A, eu posso tomar AB como prefixo e o próprio ABC como prefixo, considerando que o sufixo seria lambda, né? Por outro lado, eu posso tomar de trás para frente, né, os sufixos de ABC. Então, eu poderia dizer que lambda é sufixo, né, que ele vem ao final de ABC, porque de fato o vazio ele vem ao final de qualquer cadeia de caracteres. O C, que é o último, né, o BC, que são os dois últimos caracteres da palavra ABC, o próprio ABC, como eu disse também no outro caso, considerando que o lambda poderia vir à frente dessa palavra ABC, né? Então, o próprio ABC poderia ser sufixo. E as subpalavras de ABC, eu posso considerar quaisquer pedaços dentro dessa cadeia de caracteres. Então, o lambda, por definição, poderia considerar o A, o B separado, o C separado, o AB, o BC, o ABC, né? Então, quaisquer pedaços aí dessa palavra, eu digo que é uma subpalavra. Nós temos algumas definições também de alfabetos terminais, alfabeto de variáveis e regra, que vai nos ajudar a definir melhor uma gramática a partir de uma linguagem, né? Ou vice-versa. Então, o alfabeto de terminais é um alfabeto de linguagem definida. Então, eu tenho lá um sigma, por exemplo, com 0 e 1, né? Então, eu tenho já pré-definido quais são esses elementos. O alfabeto de variáveis ou não terminais é quando eu tenho símbolos auxiliares para representar esses elementos, né? Então, um alfabeto tal, por exemplo, que tenha aí um subconjunto, que sejam a partir de conjuntos A e B, ou variáveis, eu posso dizer, A e B, que são indefinidos e eu não sei, a princípio, como é que eles são formados, né? Nós vamos chamar de regra um par ordenado V, tradicionalmente escrito na forma de U implica V, né? Como um exemplo, se eu tiver 0AB implica a 10A, né? Então, eu estou dizendo que essa regra vai valer dentro de uma determinada linguagem, né? Então, eu poderia ter a derivação, que é a geração de uma nova cadeia de caracteres. Por exemplo, 10A, 10A a partir de 0AB, B0AB. Né? Como que eu faço? Eu posso aplicar, a princípio, na minha primeira sentença, a regra no meu OAB aplicar o 10A. Então, onde eu tinha o 0AB, eu coloco o 10A, então eu vou ter, a partir do 10A, o 0AB de novo. E aí, usando de novo, aplicando novamente a regra 0AB, substituindo novamente, então eu vou ter 10A0AB.
e aplicando de novo essa regra, substituindo aí esse conjunto de caracteres pela segunda parte, eu vou ter 110A, 10A. Além dessas definições, vocês vão encontrar no caderno didático outras operações possíveis que nos ajudarão na definição formal de gramáticas. Assim como uma definição recursiva provê um meio de construir elementos de um conjunto enumerável, nós veremos que uma gramática mostra como gerar palavras de uma linguagem, sendo que o elemento principal é a regra. Uma regra é um par ordenado, então o V, tradicionalmente escrito nessa forma de implicação, né, isso é, U implica V, em que U e V são palavras que podem conter símbolos de dois alfabetos disjuntos, um com símbolos denominados variáveis e o outro com símbolos chamados de terminais. As variáveis são símbolos auxiliares na geração das palavras da linguagem, como vimos no exemplo, enquanto que um conjunto de terminais nada mais é que o alfabeto da linguagem definida. As variáveis, então, são símbolos auxiliares para a geração das palavras da linguagem, enquanto que o conjunto de terminais nada mais é que o alfabeto da linguagem definida. Uma gramática é, então, definida como uma quádrupla V sigma RP. E nós vamos dizer, então, que V é um conjunto finito de elementos denominados variáveis, que o sigma é um alfabeto, né? V, união, aliás, interseção com sigma vai ser vazio. E R, então, está contido nessa união de V sigma, né? Cartesiano com o V sigma asterisco. Então, é um conjunto finito de pares ordenados que nós vamos chamar de regras. Através desses pares ordenados, nós teremos as regras que dará a definição para a linguagem. P pertence, então, a V e é uma variável conhecida como variável de partida. Esse é um aspecto importante referente à definição rigorosa das linguagens formais, pois a maioria das linguagens de interesse contém, se não uma quantidade finita, ao menos um número finito, porém muito grande de palavras. Por isso, há um interesse muito grande em relação aos métodos que permitam especificar as linguagens, né, sejam elas finitas ou não, através de representações finitas. Por outro lado, nem todas as linguagens podem ser representadas por meio de uma especificação finita. No caderno didático serão considerados 3 métodos, dentre os quais, dentre os mais empregados para as representações finitas de linguagem. As gramáticas, que, como vimos, correspondem a uma especificação finita de dispositivos de geração da palavra, né? Um dispositivo desse tipo deve ser capaz até de gerar toda e qualquer palavra pertencente à linguagem definida pela gramática e nada mais que isso. Assim, as palavras não pertencentes à linguagem não devem ser geradas pela gramática em questão. Essa forma de especificação é aplicável para linguagens finitas e infinitas. Nós teremos também os reconhecedores, ou simplesmente autômatos, como chamaremos de agora para frente, que correspondem às especificações finitas de dispositivos de aceitação de palavras. Então, um dispositivo desse tipo deverá aceitar toda e qualquer palavra pertencente à linguagem por ele definido e rejeitar todas as palavras que não pertencem à linguagem. O método é aplicável para a especificação formal de linguagens finitas e infinitas. E, por último, nós teremos as enumerações, que relacionam de forma explícita e exaustiva todas as palavras pertencentes à linguagem a ser especificada. Toda e qualquer palavra pertencente à linguagem deve conter nesta relação. As palavras não pertencentes à linguagem, então, não fazem parte dessa relação. Aplicam-se apenas para a especificação de linguagens finitas e preferencialmente não muito extensas. O estudo sistemático das linguagens formais teve um forte impulso ao final da década de 1950, quando o linguista Noam Chomsky publicou 2 artigos representando o resultado de suas pesquisas relativas à classificação hierárquica dessas linguagens. Até então, a teoria dos autômatos se apresentava razoavelmente evoluída, porém, a das linguagens formais ainda não se havia de fato estabelecido como disciplina.
A partir da publicação desses artigos, então, houve uma significativa concentração de pesquisas na área das linguagens formais e a teoria resultante, juntamente com a teoria dos autômatos, teve a oportunidade de se consolidar definitivamente a partir do final da década de 1960, como uma disciplina coesa fundamental para as áreas de engenharia e da ciência da computação. Com isso, surgiu a classificação das linguagens conhecida como hierarquia de Chomsky, que tem como principal mérito agrupar essas linguagens em classes de tal forma que elas possam ser hierarquizadas de acordo com a complexidade relativa a elas. Como resultado, é possível antecipar as propriedades fundamentais exibidas por uma determinada linguagem, ou mesmo vislumbrar modelos de implementação mais adequados à sua realização, conforme a classe a que ela pertença. A hierarquia de Chomsky define 4 classes distintas de linguagens denominadas tipo 0, ou linguagens recursivamente enumeráveis, a tipo 1, ou linguagens sensíveis ao contexto, tipo 2, ou linguagens livres de contexto, tipo 3, ou linguagens regulares. Vale lembrar a relação que elas possuem entre si, pois toda gramática do tipo 3, por exemplo, que é regular, é também do tipo 2, que é livre de contexto. Mas nem toda gramática do tipo 2 é também do tipo 1, que é sensível ao contexto. Ainda temos que toda gramática do tipo 1 é também do tipo 0 e restrita. Nessa tabela, apresentamos a associação das 4 classes de linguagens definidas pela hierarquia de Chomsky, com os respectivos modelos de autômatos necessários para o seu reconhecimento. E aí nós vamos ter que a linguagem tipo 0, que são recursivamente enumeráveis, o modelo de gramática é irrestrito, e eles são reconhecidos pelas máquinas de Turing. Então perceba que o reconhecedor vai ser uma máquina capaz de reconhecer termos, palavras vindas dessas linguagens. Então a máquina de Turing ela pode reconhecer linguagens recursivamente enumeráveis. Na tipo 1, são as linguagens sensíveis ao contexto, o modelo de gramática sensível ao contexto, e são as máquinas de Turing com fita limitada. Então, é uma máquina de Turing mais simplificada, digamos assim, que será capaz de reconhecer essas linguagens sensíveis ao contexto. Na tipo 2, são as linguagens livres de contexto, o modelo de gramática é livre de contexto, e aí nós teremos o autômato de pilha. E esse tipo de autômato, então, que possui uma memória interna, ela é capaz de reconhecer linguagens livres de contexto. Já o tipo 3, que são as linguagens regulares, nós temos um modelo de gramática que é linear, pode ser direta à direita ou à esquerda, e aí o modelo é um autômato finito, que é o mais simples deles, que não possui nenhuma memória auxiliar. A partir de agora, vamos apresentar cada uma dessas classes nessa e nas próximas aulas. Cabe aqui, então, uma explicação lógica, porém necessária. Como podemos perceber, essa disciplina é típica de um curso de ciência da computação ou de engenharia da computação. O caderno didático da disciplina também tem esse foco. Porém, eu gostaria de tranquilizá-los e dizer que a nós interessa somente a parte conceitual da disciplina. Os conceitos matemáticos apresentados até então foram somente com o objetivo de facilitar o entendimento conceitual. Demonstrações de teoremas e detalhamentos de propriedades e operações não serão trabalhados aqui, nem, portanto, cobradas nessas avaliações presenciais e online. No AVA está um detalhamento das páginas que deverão ser estudadas. Então, podem ficar tranquilos e se orientar pelo roteiro de estudos do AVA. Para hoje, ainda veremos, então, as linguagens regulares e as diversas formas através das quais elas podem ser geradas ou reconhecidas, que são as gramáticas regulares, os conjuntos regulares, mais usualmente representados através de expressões regulares, e os autômatos finitos. Uma linguagem regular é uma linguagem formal que pode ser expressa usando expressões regulares.
De acordo com a hierarquia de Chomsky, linguagens regulares são aquelas geradas por gramáticas regulares. As linguagens regulares são utilizadas para descrever dispositivos que realizam computações simples, como os autômatos finitos, pois representam a linguagem mais elementar classificada pela hierarquia de Chomsky, que não requer nem memória para ser reconhecida. Portanto, trata-se de gramáticas cujas as regras alfa implica beta, né, atendem às seguintes condições: que alfa seja pertencente aos números naturais e beta seja pertencente a um conjunto, né, de cadeias que seja linear à direita ou linear à esquerda. Nós vamos ter um teorema que diz que se uma gramática 1 é uma gramática linear à direita, então existe uma gramática linear à esquerda G2, tal que essa linguagem gerada pela gramática 1 seja igual a uma linguagem gerada pela gramática 2 e vice-versa. As gramáticas lineares à direita geram formas sentenciais em que o símbolo não terminal é sempre o último símbolo das mesmas. Portanto, as sentenças da linguagem vão sendo construídas através da inserção de novos símbolos terminais sempre à direita, né, das formas sentenciais, imediatamente antes do símbolo não terminal. Daí o nome de linear à direita. O algoritmo desse teorema mostra como obter uma gramática linear à esquerda, né, da mesma linguagem dada da gramática linear à direita. De fato, uma linguagem gerada é a mesma e com a única diferença de que agora as sentenças são construídas no sentido oposto, ou seja, através da inserção de símbolos terminais sempre à esquerda das formas sentenciais, imediatamente depois do símbolo não terminal, que agora é o primeiro das formas sentenciais geradas. Só muda, portanto, o sentido em que as sentenças são geradas. Nós temos então aqui um exemplo, considere a gramática linear à direita G1 definida dessa seguinte forma. Eu tenho que o S implica em AS, o S implica em BS, o S implica em P, o P implica em CQ, o Q implica em CR, o R em DR e o R em D. Então, esse é um conjunto de regras, né, que definem essa gramática G1. Então, se uma linguagem gerada a partir de G1 corresponde ao conjunto de cadeias W, por exemplo, né, sobre o sigma ABCD, tais que W começa com 0 ou mais símbolos, então a gente pode verificar isso aí pela gramática, né, ou mais símbolos A ou B. W continua com exatamente 2 símbolos C e W termina com 1 ou mais símbolos D. Então, através dessas regras explicadas de forma textual, nós podemos representá-las nessas implicações, conforme está aí no slide. Nós temos, então, conjuntos regulares sobre um alfabeto finito sigma, que são linguagens definidas recursivamente da seguinte forma. Então, essas definições aí vão valer para todas as linguagens que nós podemos definir de forma recursiva. Primeiro, nós vamos dizer que vazio é um conjunto regular sobre esse sigma, né, esse alfabeto sigma. Nós vamos ter um elemento Ezinho, que é um conjunto regular, né, sobre o alfabeto sigma. Terceiro, nós vamos ter um alfa, que diz que para todo alfa, então, pertencente a esse conjunto sigma, é um conjunto regular sobre sigma. Se x e y são conjuntos regulares sobre sigma, então, também são conjuntos regulares sobre sigma, né? Nós vamos ter o conjunto x, nós vamos ter a união de x e y, nós podemos ter também a notação aí para multiplicação desses conjuntos x e y, né, que vai ser denotado simplesmente por x e y, e nós vamos ter também o x asterisco. Então, um exemplo, eu posso ter uma linguagem, né, seja L definida como 0 elevado a m vezes O vezes 1 elevado a m, né, tal que
o M seja maior ou igual a zero, o N seja maior ou igual a zero, sobre um conjunto alfabeto sigma 0 e 1. Então, a linguagem é formada por sentenças em que a concatenação de um número arbitrário de símbolos, zero, né, incluindo o nenhum, né, o vazio, se concatena com a concatenação de um número também arbitrário de símbolos 1, incluindo um zero, um nenhum. Né? Portanto, se eu representar na forma de conjunto, essa linguagem gerada a partir do conjunto sigma 0, 1, eu poderia ter essa linguagem que teria um Ezinho, uma expressão regular qualquer, né? Um conjunto regular qualquer, um elemento 0, um elemento 1, um elemento 0, 0, 0, 1, 1, 1 e assim por diante, e todas as combinações possíveis. Da mesma forma como ocorre para os conjuntos regulares, as expressões regulares sob o alfabeto sigma podem também ser definidas recursivamente da seguinte forma. Vazio é uma expressão regular e denota o conjunto regular vazio, né, por definição. O Ezinho, eu estou chamando de Ezinho, mas na verdade a gente pode perceber que é uma letra grega, né, que é o epsilon, né, é uma expressão regular e denota também um conjunto regular. E cada alfa, sendo alfa pertencente a esse sigma, é uma expressão regular e denota um conjunto regular também. Né? Toda vez que a gente for descrever isso aí de forma matemática, nós temos que lembrar dessa tabela de precedência que vai dizer que a precedência mais alta é o operador de fechamento, né, que nós representamos como o x asterisco. Seguindo, vem uma precedência intermediária, quer dizer, o seguinte, né, a seguinte operação a ser realizada é a de concatenação, que aí nós estamos representando como um ponto, uma multiplicação, né, que seria o xy, e de precedência mais baixa seria a operação de união, né, que nós vamos representar aí com o barra, o x barra y ou o x mais y, simplesmente como união. Então, um exemplo de representação dessa notação, né, nós temos a expressão regular AB barra C asterisco, né, que seria a mesma coisa que eu fizesse o AB, que é uma multiplicação, barra, que é uma adição, o C asterisco, né, não ia interferir esses parênteses, que seria a mesma coisa que eu fizesse o AB barra e o C asterisco em parênteses ali separado. De fato, o que eu deveria realizar primeiro é a operação de fechamento, que é o asterisco, o C asterisco, depois a operação de concatenação, que seria o AB, e por último a operação de união, que seria o barra, né, que seria a união entre esses dois. Então, essa expressão regular, por exemplo, representa o conjunto AB, o epsilon, o C, CC, CCC e por aí vai, né? A expressão regular A e entre parênteses B barra C asterisco, quer dizer, o que está entre parênteses é que eu tenho a operação de fechamento, representa o conjunto A, AB, AC, ABC, ABB. Então, nós podemos verificar quais as palavras, a cadeia de caracteres que é possível gerar a partir dessa expressão regular. Né? Então, essas expressões regulares vão nos ajudar a construir uma determinada gramática, a dizer como é que ela vai funcionar. Né? Então, um último exemplo aí, finalmente nós temos aí AB barra C, e isso tudo asterisco, quer dizer, o fechamento é sob essa união de AB com C, né? Então, nós poderíamos ter o conjunto epsilon, aliás, os elementos epsilon, o AB, o C, o ABC, o CAB, o ABAB, o CC e aí por diante. Verifiquem isso aí ao final da aula, se compreendem como esses elementos foram gerados a partir dessas expressões regulares e quais outros elementos, confirmem aí com o tutor, quais os outros elementos que poderiam ser gerados a partir dessas expressões regulares. Da mesma forma como ocorre com as expressões regulares e com as gramáticas lineares, à direita, os autômatos finitos também possibilitam a formalização das linguagens regulares, ou seja, as linguagens do tipo 3.
No entanto, ao invés de gerar sentenças, os autômatos são dispositivos de aceitação de sentenças. Então, os autômatos finitos correspondem à instância mais simples do modelo geral de reconhecedores. As suas principais particularidades em relação ao modelo geral são a inexistência de memória auxiliar, a utilização de um cursor de fita de entrada apenas para a leitura dos símbolos, não havendo operações de escrita em cima dessa fita, a movimentação do cursor de leitura em apenas um sentido, né, sempre da esquerda para a direita, e a fita de entrada possui comprimento limitado, suficiente apenas para acomodar a cadeia a ser analisada. Então, os autômatos finitos podem ser representados em notação algébrica ou através de diagramas de transição de estado introduzidos a seguir, mais adequados à sua visualização. Então, algebricamente, um autômato finito determinístico, M, pode ser definido como uma quíntupla. E aí nós vamos ter M, né, que é esse autômato finito, definido como uma quíntupla Q, sigma, delta, percebam que é um delta maiúsculo, né, o Q0 e o conjunto F. Então, o conjunto Q será um conjunto finito de estados possíveis, que os valores podem assumir, né, que o autômato pode assumir. O sigma vai ser o alfabeto, né, permanecemos com essa notação, finito e não vazio, que vai um alfabeto de entrada. O delta é uma função de transição, que vai nos dar, então, a regra, né, de qual é o cartesiano aí de Q com sigma, né, que implica em um elemento Q, que vai nos dar um estado, né, quer dizer, a cada interação com essa função nós vamos ter um estado diferente. O Q0, que é um estado inicial, né, que pertence a esse conjunto Q, e o F, que é um conjunto de estados finais, né, sendo que F está contido nesse conjunto finito de estados Q. Então, são estados que nós vamos demarcar como estados finais. Um autômato finito, ele opera efetuando uma série de movimentos que o conduzem através dos seus estados a partir da configuração inicial. Pela inspeção do estado corrente e também pelo símbolo apontado no cursor, determina-se qual é o próximo estado a ser atingido pelo autômato e avança-se o cursor de leitura na célula para a direita. Esse processo ele é repetido várias vezes, seguidas vezes, até que na fita de entrada não haja mais símbolos a serem lidos. Quando ocorre, então, o esgotamento da cadeia de entrada, deve-se analisar o tipo do estado corrente do autômato. Se for um estado final, disse que o autômato, então, reconheceu, ou que aceitou a cadeia de entrada. Se for um estado não final, então disse que a cadeia de entrada foi rejeitada pelo autômato. Logo, a cadeia analisada não pertence à linguagem que por ele é reconhecida. Nós temos aí um exemplo, né, que nos dá uma visão geral do funcionamento de um autômato finito. Então, seja M um autômato finito determinístico com a função de transição total definido aí abaixo, né? Sua representação algébrica, né, através dessa quíntupla, nós temos que o Q vai ser o nosso conjunto possíveis de estados, Q0, Q1, Q2, Q3. Verifiquem aí que o nosso F é o conjunto Q1 e Q2 e ele está circulado duas vezes, né, para representar que Q1 é estado final e Q2 é estado final, seguindo o que a gente definiu, que esses dois estados fazem parte, estão contidos no conjunto de totais de estados que o autômato poderia assumir, né? E nós temos sigma, que vai ser nosso alfabeto de entrada, que é o 0, 1 e 2. E aí nós temos a nossa função, né, que é o conjunto de regras definidos aí. Quando eu tenho Q0 e eu tenho Q0 e 0, então isso implica em Q0, ele volta ao estado Q0.
Podemos conferir aí no diagrama de estados, se eu olhar para Q0 e verificar a setinha que sai com o número 0, ele volta para Q0. Então, é isso que está dizendo a primeira regra. Vamos verificar a próxima regra, que diz que se eu estou em Q0 e aí eu tenho uma entrada 1, eu faço a leitura 1, então eu vou para Q1. Verifiquem aí no diagrama de estados. Se eu estou em Q0 e aí eu tenho um valor de entrada 1, eu vou para Q1, certo? Que, além de tudo, também é um estado final. Se parasse, então, nesse momento, eu diria que essa cadeia seria aceita, né? E aí eu tenho todos os outros conjuntos, né, de regras que vão dar forma a essas setinhas do diagrama de estados. Se eu pegar qualquer lugar aí no diagrama de estados, eu consigo inversamente dizer a regra que está sendo colocada. Se eu tiver, por exemplo, aí um lugar onde aparecem duas regras, quando eu tenho Q2, olha aí no diagrama de estado. Se eu tenho Q2, se eu assumir o valor 0, eu vou para Q3, e se eu assumir o valor 1, eu também vou para Q3. Então, aí eu tenho duas regras aí, né? O Q2 com 0 eu vou para Q3, e o Q2 com 1 eu também vou para Q3. Então, nós temos como verificar uma cadeia de caracteres. Se eu pegar aí do lado o estado inicial Q0, verifiquem aí a aplicação de delta para o estado inicial Q0 para o conjunto de caracteres 00001. Né? Eu tenho 4 zeros seguidos, depois 1. E aí eu tenho que chegar em algum estado final para ela ser aceita. Se ela não chegar em um estado final, então ela não vai ser aceita. Então, como é que eu vou testar essa cadeia de caracteres? Eu parto no diagrama de estados do Q0. O primeiro valor que ela assume é 0. Ele volta para o Q0. Então, eu estou em Q0 de novo. O próximo valor que ele assume é 0. Ele volta para o Q0. Como eu tenho aí 4 zeros, ele vai fazer isso 4 vezes, né? E vai voltar ao estado inicial, Q0. E aí, o próximo é o 1. Então, na hora que o autômato lê o 1, ele vai para o estado Q1. E aí ele para, porque terminou minha cadeia de caracteres. Ele para no estado final Q1, que de fato é um estado final. Portanto, então, essa primeira cadeia de caracteres, ela é aceita, né? Ela é reconhecida por essa linguagem definida aí nesse autômato. Reconhecida por esse autômato. No segundo exemplo de aplicação de delta, eu tenho delta partindo de Q0, e aí a cadeia de caracteres 0, 1, 2 e 2, né, que vai compor a minha fita de entrada. Então, a partir do Q0, quando eu jogo o valor 0, ele volta para o Q0. Eu jogo o valor 1, ele me dá o estado Q1. E aí ele vai ter o valor 2, então ele vai para o estado Q2, acompanhando a setinha, a orientação aí do diagrama de estado. Ele vai para o estado Q2. E aí ele lê o valor 2 de novo, que dá ele uma volta para o Q2 de novo. E aí acabou a cadeia de caracteres e ele está no estado final Q2. Se ele está em um estado final, aceito, portanto, então essa cadeia de caracteres 0, 1, 2, 2 é aceita. Né? Agora, eu poderia partir de um estado inicial diferente. Então, no terceiro exemplo aí, se eu aplicar a função delta no estado inicial Q1, na cadeia de caracteres 1, 2, vamos verificar. No estado Q1, ele lê primeiro 1, e aí, então o 1 faz ele voltar para o Q1. Depois ele lê o 2, que faz ele ir para o estado Q2. Como o estado Q2 é um estado final aceito, essa cadeia de caracteres também é aceita. Partindo de um outro ponto aí, então, no diagrama de estados, no quarto exemplo, eu tenho o estado inicial Q2 e a cadeia de caracteres 2, 2, 2. Então, partindo de Q2, como ele vai ler 2, 2 e 2, e nós verificamos que o 2 sempre vai ter um loop aí em cima do Q2, voltando para ele mesmo, então podemos dizer que no estado final dele, ele vai ainda estar em Q2, que é um estado final aceito, portanto, essa cadeia de caracteres 2, 2, 2 partindo de Q2 é aceita. Assim encerramos mais uma videoaula e eu vou deixar nos slides um link para um vídeo que explica a simulação de um autômato finito.
Apreciem, explorem o aplicativo, se for possível, né, baixar esse aplicativo e utilizar o tutorial como guia para poder explorar e simular um autômato finito, seria bastante interessante. Eu conto com vocês para a leitura do caderno didático, a participação nos fóruns de discussão, para tirarmos todas as dúvidas, ok? Bons estudos e até a próxima!